Sabrina, já estamos ao vivo no YouTube. É só para você saber, eu saio, eu desligo meu vídeo e meu microfone também, para você poder ter liberdade de fazer a sua palestra. Uhum. Aí só você me avisa quando der o tempo. A gente já está mais 2 minutinhos, a gente começa. Eu começo na hora certa. Eu sou pior do que o Rafael Kidamura. O Rafael chega cedo, eu tenho que chegar na hora. Eu vou fazer assim, gente, eu vou deixar todo mundo mudo, mas vocês podem tirar o mudo a hora que vocês quiserem, tá? Mas deixa eu ver se eu não deixei a Sabrina mudar. Não, que aí o pessoal entra, às vezes a gente esquece de ligar. Acho que a gente pode comentar. Sabrina, boa tarde a todos, tanto no YouTube quanto no Zoom. Já temos 22 participantes no Zoom e 11, por enquanto, ainda no YouTube. Isso tende a aumentar com o tempo. A nossa palestra hoje é mais uma das palestras especiais. A gente tem mais uma ex-aluna, né? Se eu não me engano, a segunda ex-aluna apresentar uma palestra para a gente durante os seminários desse ano, e a doutora Sabrina Calado. Sabrina Luiz de Moraes Calado, né? Luiz é o nome da minha filhada, por isso que eu gosto de falar esse nome também. Sabrina é formada em 2019 aqui, né, Sabrina? Da graduação, eu me formei na Universidade Positivo. Positivo. Não, mas eu estou dizendo, no doutorado você fechou em 2019. 2019, então, isso. E daí, em 2019, o pós-doutorado voluntário. Certamente a doutora mais fresca que me apresentou esse ano, o que é muito legal. E aí você tem um período de bolsa de sanduíche lá na Universidade de Berlim, né? Isso. Tá. Então, Sabrina hoje trabalha no Espírito Santo, a gente estava conversando sobre isso, numa empresa de avaliação de impacto ambiental. Ela trabalhou o ano passado como pós-doc, acho que no laboratório da doutora Helena, né? E que, para quem tem interesse e der uma olhadinha, vocês vão ver que Sabrina tem bastante artigo publicado, especialmente como primeira autora, né? Na área de ecotoxicologia. Então, sem mais delongas, eu acho que, a não ser que você queira falar mais alguma coisa, Sabrina, bem-vinda, obrigado por ter aceito participar do nosso seminário. Essa é a nossa última aula e ela vai certamente fechar com chave de ouro. Então, se você quiser pegar o controle e já começar a tua apresentação e fazer a tua introdução, fique à vontade. Eu vou sumir daqui. Tá? Lá no final eu volto. Tá bom. Bem-vinda e obrigado mais uma vez. Obrigada. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, aqui com vocês, falar um pouquinho aí, né, dar essa palestra e falar sobre um pouco o que eu fiz no meu pós-doutorado,
até porque hoje é um dia muito importante, porque essa palestra também ela é uma palestra de conclusão do meu pós-doutorado voluntário aqui na PPG-ECO. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Todo mundo está vendo? Acho que sim, né? Então, eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre as cianotoxinas e vou falar sobre alguns trabalhos aí falando sobre efeitos tanto in vitro e in vivo e também um pouquinho sobre estratégias de fitorremediação. Então, essa palestra, eu dividi ela, então primeiro nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as cianotoxinas, então vou fazer uma introdução sobre as cianotoxinas, seguindo com estudos mostrando efeitos das cianotoxinas utilizando métodos alternativos à experimentação animal. Também estratégias de fitorremediação, então estratégias de remoção de cianotoxinas. E vou fechar a palestra falando um pouco sobre a divulgação, a comunicação científica, que foi aí bem comentado, né, essa lacuna que muitas vezes a gente tem aí nas nossas pesquisas, e também foi um assunto bem comentado no ano passado, e também falar um pouquinho sobre educação ambiental. Então, iniciando, como nós, né, vemos, né, diariamente, os ecossistemas aquáticos, eles vêm sendo amplamente degradados devido às atividades humanas, como as práticas agrícolas, a industrialização, o despejo indiscriminado de contaminantes, e tudo isso, então, levando à degradação e à contaminação dos recursos hídricos. E um dos ecossistemas que eles são muito impactados, que eu vou falar bastante aqui na palestra, são os reservatórios de abastecimento público de água. Os reservatórios de abastecimento público, eles têm várias atividades humanas acontecendo ali no entorno, e também os reservatórios, um dos principais impactos que é observado é a eutrofização, né? Sendo que, consequentemente, nós encontramos, então, florações de cianobactérias e aí a presença de cianotoxinas. Aqui a gente tem um esquema, mais ou menos, que eu quis simular como que a gente esperaria encontrar um reservatório, né? Então, tendo uma vegetação ali no entorno, né, uma mata ciliar preservada, fazendo a conservação daquele ecossistema. Mas o que geralmente acontece? O que nós vemos nos nossos reservatórios e nos nossos outros ecossistemas aquáticos? Essa vegetação, né, ela é retirada, ela é removida, e no lugar dela, eu tenho o quê? As atividades humanas, como a ocupação humana, as práticas agrícolas, pecuária, hospitais. Então, ali no reservatório do Iraí, que aqui abastece a cidade aqui de Curitiba, nós temos um hospital penitenciário na margem desse reservatório, nós temos também um cemitério na margem desse reservatório, as indústrias, no reservatório localizado lá em Ponta Grossa, que é o reservatório Alagados, nós temos também as práticas recreativas. E quando nós temos a ocupação humana, muitas vezes no entorno desses reservatórios, nós temos a ocupação humana que ela é ilegal, e com isso nós temos a grande entrada, então, de esgoto sem tratamento. Então, quando nós olhamos esse cenário, nós temos, né, diversas atividades humanas ali acontecendo, e isso pode o quê? Gerar, então, a eutrofização desse ambiente, consequentemente, levando às florações de cianobactérias. Então, aqui só para lembrar, então, o que vai ser a eutrofização? Então, a eutrofização, primeiramente, ela é um processo natural, ela acontece naturalmente, assim como as florações de cianobactérias. Porém, com as atividades humanas, nós temos uma intensificação, né, desse processo, como a entrada de fertilizantes nitrogenados, o esgoto não tratado, e tudo isso vai levar ao aumento, ao excesso de nutrientes nesse corpo hídrico. E quando eu tenho esse aumento de nutrientes, eu tenho, isso pode resultar, né, na multiplicação excessiva das cianobactérias, das microalgas, também pode acontecer. E quando eu tenho essa multiplicação excessiva, uma dos efeitos que eu observo é a diminuição do oxigênio dissolvido, levando à mortalidade da biota aquática, como os peixes. Então, acho que todos vocês já viram alguma imagem dessa, né?
em algum corpo hídrico que vocês já devem ter passado, né, uma floração. Então, muitas espécies de cianobactérias, elas formam esse tapete na superfície da água, que leva, então, àquela diminuição do oxigênio, mas também nós temos espécies que elas não formam esse tapete, então é mais difícil, às vezes, de evidenciar que está existindo uma floração, elas ficam ali dispersas na coluna d'água. E como eu falei, então, um dos efeitos vai ser aquela diminuição do oxigênio. Só que as cianobactérias, elas podem produzir as cianotoxinas, e aí a gente tem um problema ainda maior, né, que pode ser a contaminação dos peixes e a contaminação daquela água quando a gente está falando em reservatórios de abastecimento público. Aqui eu vou falar de duas cianobactérias em especial, que são cianobactérias que nós encontramos florações nos reservatórios do Paraná, que é a Microcistis aeruginosa, que produz a microcistina, que é uma hepatotoxina, ou seja, o órgão-alvo dessa cianobactéria é o fígado. Porém, vários estudos já têm mostrado que não só o fígado pode ser afetado, então o cérebro, as brânquias dos peixes, as gônadas, mas o órgão-alvo é o fígado. E também a Cylindrospermopsis sassiborski. Aqui eu trouxe um outro nome também, Raphidiopsis, porque é uma curiosidade que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que saiu esse artigo recentemente sugerindo a unificação desses dois gêneros, da Cylindrospermopsis e da Raphidiopsis. Mas ao longo dessa apresentação eu ainda vou tratar, né, essa cianobactéria que a gente evidencia nos reservatórios aqui do Paraná como Cylindrospermopsis sassiborski. E ela tem o potencial de produzir as saxitoxinas, que são neurotoxinas, então elas vão afetar principalmente o tecido nervoso. E essa cianobactéria, ela é bem interessante, porque as cepas aqui no Brasil, elas produzem principalmente as saxitoxinas. Porém, em outros locais, em outros países, geralmente essa cianobactéria ela vai produzir a cilindrospermopsina, que ela é uma hepatotoxina também. Então, existe essa diferença, dependendo do lugar onde ela é encontrada, as cepas vão produzir uma ou outra toxina. E até por aqui no Brasil, essa cianobactéria produzir a saxitoxina, a gente até tem uma diferença de trabalhos quando a gente compara com as microcistinas, né, que a gente tem um volume maior de trabalhos que as saxitoxinas. O foco da nossa palestra são as cianotoxinas, mas eu coloquei aqui para vocês, né, que a gente não pode descartar a presença também de uma mistura de contaminantes quando eu olho, né, esse cenário de atividades do entorno. Então, agrotóxicos, vários contaminantes que podem vir ali no esgoto doméstico, como, por exemplo, nós temos os produtos de higiene pessoal, medicamentos que acabam vindo, hormônios, antibióticos, diclofenaco, paracetamol, entre outros. Então, as microcistinas, como eu tinha falado, elas são hepatotoxinas, então tem como órgão-alvo o fígado. E aqui eu trouxe para vocês um episódio que aconteceu, acho que o mais conhecido aí de casos letais da microcistina, que aconteceu em Caruaru, lá em 1996. Então, uma clínica de hemodiálise, ela recebeu a água em caminhões-pipas que tinham essas microcistinas, essas toxinas. E essa água ela foi utilizada para a hemodiálise dos pacientes. Quando isso aconteceu, então, 116 pacientes eles foram intoxicados e 52 eles acabaram morrendo por falência hepática. E depois desse episódio, então, as microcistinas elas foram colocadas na legislação, ou seja, então a companhia de tratamento de água, ela tem que, né, tratar essa água e também há um limite, né, então o limite máximo estabelecido é de 1 micrograma por litro dessa toxina. E as saxitoxinas, ou também, né, chamadas das Paralytic Shellfish Toxins, elas são neurotoxinas. Então, a principal ação delas é bloquear os canais de sódio e impossibilitar a transmissão do impulso nervoso. Então, ali, como já diz ali o nome em inglês, o principal sintoma ali é a paralisia mesmo. Então, começa a dar a dormência, a paralisia, até dar a parada respiratória e a morte do organismo ou da pessoa. Então, nós temos ali, nessas neurotoxinas, mais de 50 formas descritas, mais de 50 análogos descritos. Aqui eu trouxe para vocês os
mais comumente encontrados e estudados, né? Aqui, sendo que o mais tóxico é a STX. E também devido aos efeitos que já foram vistos dessa cianotoxina para a população humana, ela também está na legislação. Então, aqui nós temos 3 microgramas por litro de equivalente de STX, que é o limite máximo estabelecido para água potável, e 80 microgramas a cada 100 gramas de moluscos, mas a gente também usa essa legislação quando a gente está trabalhando com peixe para consumo humano. Aí vocês podem até, né, perguntar, mas por que será que tem esse equivalente aqui, né, de STX? Isso eu vou explicar para vocês. Então, cada variante, então quando a gente tem lá uma floração, a gente não vai encontrar, por exemplo, só a STX, a gente vai encontrar todas, né, todas não, mas a gente vai encontrar uma grande variedade ali, né, várias variantes, vários análogos presentes naquela floração, naquele ambiente. Então, o que acontece? Quando eu vou lá ver se aquela água ela está, né, dentro do limite, eu tenho que avaliar, né, todos os análogos, principalmente os avaliados são esses aqui que eu apresentei, e é feito um cálculo que pondera, então, pela toxicidade de cada um desses análogos. E esse cálculo ele é realizado utilizando os fatores de equivalência de toxicidade. Como que isso é realizado? Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Então, aqui a gente consegue ver qual que é o valor de toxicidade para cada um dos análogos das saxitoxinas. Então, a STX, que é a mais tóxica, ela vale 1, né? Que é o máximo. E assim que vai diminuindo a toxicidade, né? Esse fator ele vai diminuindo também até a menos tóxica, que vale, né, aqui como toxicidade de 0,35. Quando eu tenho lá, por exemplo, uma amostra de água, eu quero saber, né, qual que é a quantidade que ela tem dessas toxinas. Então, aqui eu peguei uma amostra de água e quantifiquei. Então, eu achei 0,5 de STX, 1,8 do outro análogo e 1 do outro análogo. Se eu fosse somar isso aqui, né, somando, o que acontece? Eu tenho um total de saxitoxinas de 3,3 microgramas por litro. Porém, devido cada análogo ele ter uma toxicidade, eu tenho que fazer a ponderação pela toxicidade. Então, por exemplo, a STX, ela vale 1 de toxicidade. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 1, vai dar o 0,5. A NeoSTX eu faço 1,8 vezes o valor da toxicidade dela, assim como a outro análogo vezes o valor da toxicidade dela. E aí, quando eu faço esse cálculo, né, eu vou ter, na verdade, né, ali uma redução, né, naquela concentração e vai ser 2,5 microgramas por litro de equivalente de STX. Então, é assim que é realizado. Então, todos os trabalhos que vocês forem ver de saxitoxina sempre vai ter esse equivalente de STX. E reflete o quê? Esse cálculo que é realizado, ponderando pela toxicidade. Porém, alguns estudos têm mostrado que outros análogos têm se mostrado mais tóxicos que a STX. E podendo sugerir, então, que muitas vezes esse cálculo que é realizado, ele pode estar subestimando a real toxicidade do ambiente. Nós fizemos estudos nos reservatórios aqui do Paraná, então, reservatório do Iraí, que abastece aqui parte da cidade de Curitiba, e nesse reservatório nós evidenciamos, então, florações de cianobactérias, a microcistis aeruginosa, encontramos concentrações de microcistinas, vimos efeitos subletais nos peixes, efeitos subletais não só no fígado, mas vimos em outros tecidos, no cérebro, nas brânquias, e também vimos que esses peixes, eles acumulam essas toxinas nos tecidos deles. No reservatório Alagados, que é lá em Ponta Grossa, também nós evidenciamos florações de cianobactérias, porém nesse reservatório nós temos a Cylindrospermopsis sassiborski, então nós temos as saxitoxinas que são encontradas lá, e também nós encontramos altas concentrações nesse reservatório, encontramos elas acumuladas no tecido dos peixes, fizemos um cálculo de risco e vimos que existe risco de exposição humana, né, se essas pessoas elas consumirem esses organismos, e também observamos que após o tratamento pela companhia de água, essas toxinas elas não são completamente removidas, elas são removidas, né, dentro do limite legal, então elas estão menos de 3 microgramas por litro,
Mas quando nós coletamos lá pós-tratamento, nós vimos que existia ainda baixas concentrações, mas existia, mostrando que o nosso tratamento convencional, como já mostrado por outros estudos, ele não remove por completo as cianotoxinas. Aí o nosso tratamento convencional aqui não só cianotoxinas, mas ele também não remove por completo muitos outros contaminantes, que nós também chegamos a avaliar, como os medicamentos, paracetamol, diclofenaco, eles não têm a remoção completa, e eles podem aí estar chegando, então, diariamente aí na torneira das nossas casas. Vendo toda essa problemática, então nós vemos o quê? Existem ainda muitas lacunas no conhecimento das saxitoxinas, devido àquela quantidade de análogos que existe, os análogos ainda eles podem se interconverter, então o análogo mais tóxico pode virar o menos tóxico pode virar o mais tóxico, então existe ainda muita lacuna, e ainda comparada com outras toxinas, como a microcistina, ela ainda tem poucos estudos. Nós vimos que existem efeitos, então, tanto para a biota aquática quanto para a população humana. Também estão sendo observados efeitos em concentrações mais baixas que o limite legal. O tratamento convencional de água não remove completamente as cianotoxinas. E também vários estudos têm apontado que o aumento da temperatura, então o aumento global da temperatura, ela pode levar ao quê? As florações elas serem cada vez mais frequentes e, consequentemente, eu vou ter uma maior presença de cianotoxinas nos ambientes aquáticos. Então, vista essa problemática, eu vou aqui abordar alguns estudos que se propôs a estudar um pouco, então, sobre a avaliação dos efeitos subletais das saxitoxinas, que é aquela neurotoxina que ainda tem menos estudos, utilizando métodos alternativos à experimentação animal. Visto a problemática que o tratamento convencional, hoje em dia, ele não remove por completo, também propor uma estratégia de remoção dessas cianotoxinas, utilizando a fitorremediação. E também uma questão que a gente se propôs aí a também trabalhar na questão das cianotoxinas e também de contaminantes, a questão da comunicação científica, então aquela comunicação entre pesquisa e sociedade. Iniciando então com os métodos alternativos. Geralmente quando nós estudamos os efeitos tóxicos lá no laboratório de toxicologia ambiental, nós utilizamos os peixes como modelos de estudo. E eles são ótimos modelos de estudo, eles estão ali constantemente expostos àquela condição ambiental. Porém, ultimamente tem tido vários debates na ciência, né, falando sobre os 3 R's da experimentação animal, falando sobre a substituição, redução, refinamento, e incentivando o uso de métodos alternativos da experimentação animal, como o uso de linhagens celulares. E aí eles são vistos também como ferramentas que conseguem, então, avaliar ali tanto a saúde ambiental e também quando a gente faz ali testes, podemos fazer testes em linhagens de células humanas, também podemos ver esses efeitos para a saúde humana também. E outra ferramenta também que pode ser utilizado tanto em vivo quanto in vitro são os biomarcadores, que é a maneira como que eu vou avaliar esses efeitos das cianotoxinas. Então, os biomarcadores, eles vão ser respostas quantificáveis em um organismo frente a uma contaminação ambiental, por exemplo. Então, o biomarcador, ele pode ser lá uma enzima, uma proteína que eu vou medir, e ele pode ser medido lá desde átomos e moléculas até o organismo como um todo, a população, uma comunidade. E a vantagem de eu utilizar os biomarcadores é que nos biomarcadores eu consigo observar o efeito subletal antes que o efeito adverso ocorra. Então, eu consigo ver se aquele peixe, por exemplo, se eu estou trabalhando com peixe, se aquele peixe está sendo alterado antes que ele morra, por exemplo. Ou, às vezes, o que a gente já viu, muitas vezes em alguns estudos, eu consigo ver alguma alteração num biomarcador que mostra que aquele peixe está tendo problemas ali na reprodução dele, ou aquela população está vendo ali que está reduzindo a reprodução daquela população de peixes, e eu posso ter uma tomada de decisão
Então, eu vejo, se eu não mudar, se eu não tiver aqui uma tomada de decisão de tentar tirar essa entrada desse contaminante, a longo prazo, essa espécie ela pode parar de se reproduzir e pode ter um colapso, um colapso na reprodução dessa espécie. Então, a vantagem de eu poder ver o biomarcador é eu ver esse efeito subletal e poder ter uma estratégia para tentar melhorar aquela situação e que eu não observe os efeitos adversos. Nesses trabalhos que eu vou mostrar aqui, nós utilizamos os biomarcadores bioquímicos. E nos biomarcadores bioquímicos, nós temos os biomarcadores que eu avalio no sistema de biotransformação. Aqui eu vou explicar rapidamente um pouquinho sobre o sistema de biotransformação. Então, aqui eu tenho um contaminante. Esse contaminante, ele acaba entrando, então, ali na célula do meu organismo. E ele pode passar por esse sistema de biotransformação. Então, aqui eu tenho a fase 1. Então, nessa fase 1, esse contaminante, essas enzimas que participam ali, ela vai fazer com que esse contaminante ele seja transformado para uma forma mais hidrofílica e mais facilmente eliminado do organismo. E também, além disso, ele pode ser ou excretado ali pela fase 1, e depois ir para a fase 2, ou diretamente para a fase 2. E na fase 2 acontece a conjugação desse composto para fora da célula. Aqui eu coloquei a GST nesse slide, porque a GST ela já é vista em vários trabalhos que ela é um dos biomarcadores de biotransformação, que ele é bem afetado ali, bem alterado, quando eu estou trabalhando com cianotoxinas. E também, dentro dos biomarcadores bioquímicos, o sistema antioxidante. Então, o sistema antioxidante ele é bem interessante de trabalhar, ele é um sistema bem conservado nos seres vivos. E o organismo, em condições normais, então, ele vai ter o quê? Ele vai ter a produção ali de espécies reativas de oxigênio, que nós chamamos dos oxidantes. E é por isso que nós temos um sistema antioxidante. Então, isso tem que funcionar como um equilíbrio, uma balança. Então, produz espécie reativa, vem o meu sistema antioxidante e degrada. Então, isso sempre tem que ficar em equilíbrio. Qual que é a grande questão? Quando o organismo está exposto a algum estresse, nesse caso aqui a gente vai falar da contaminação, o que pode acontecer? Eu tenho uma produção exagerada de espécies reativas de oxigênio, ou seja, de oxidantes, e eu tenho dois cenários. Ou o meu sistema antioxidante ele é ativado e ele dá conta de degradar esse excesso que está acontecendo, ou o meu sistema antioxidante não dá conta. E se ele não dá conta, aí eu tenho o quê? O estresse oxidativo, consequentemente o dano em macromoléculas, o dano tecidual, e podendo levar aí ao comprometimento dos sistemas, tanto renal, hepático e reprodutor. Nesse primeiro estudo que eu vou mostrar, qual que foi a nossa pergunta, geral que nós queríamos responder? Então, quais os efeitos subletais das saxitoxinas nas linhagens celulares? A RTG2, que é uma célula gonadal de Truther-Cuiris, a RT-GIL, que é uma célula de brânquia, também de Truther-Cuiris, e a REP-G2, que é o hepatocarcinoma humano. Aí vocês podem até pensar, nossa, mas a saxitoxina ela é neurotoxina. Por que será testar em gônada, em brânquia, em fígado? Justamente porque o efeito neurotóxico ele já é bem conhecido. Então, vários estudos já têm mostrado. Então, eu poderia testar no neurônio, mas é um resultado que eu espero, Ele vai acontecer alterações nessa célula. Então, aqui a gente quis testar outras células para mostrar talvez um potencial ali de afetar um tecido do sistema reprodutor, o fígado, a brânquia, e também nós vimos já em estudos em vivo, em peixes, que essa toxina ela pode afetar esses outros tecidos, e não apenas o tecido nervoso. Dentro dessa grande questão, nós tivemos outras questões também que nós queríamos responder com esse estudo. Então, primeiramente, existe diferença da toxicidade entre a toxina isolada e o extrato de cianobactéria? Quando eu estou falando aqui, a toxina isolada, a gente testou só aquela STX, que é aquela que é a mais tóxica, que eu mostrei para vocês o esquema ali nos slides anteriores. Então, a toxina isolada eu tenho só a STX, que é a variante mais tóxica, e o extrato de cianobactéria eu tenho toda aquela mistura de análogos.
e a gente fez o extrato, fez aquele cálculo do equivalente de STX. Então, aqui eu quero ver se realmente esse cálculo que eu faço quando eu tenho vários análogos, ele realmente subestima a real toxicidade. Então, essa foi a nossa segunda pergunta. Também a gente queria ver se esses resultados de utilizando métodos alternativos, eles vão ser similares aos já obtidos em vivo, com peixes, e então vendo se essas linhagens, né, elas podem ser utilizadas aí para avaliar os efeitos das saxitoxinas. Então, para desenvolver esse estudo, para a toxina isolada, nós compramos ela comercialmente, né, só a STX, e o extrato nós produzimos ele em laboratório, e no final, aqui nós temos, né, a solução final, nós fizemos a quantificação das saxitoxinas, daqueles análogos que eu mostrei para vocês, e no final disso nós fizemos o cálculo de equivalente de STX, para poder, né, fazer o quê? Uma comparação que os valores, né, de toxicidade eles sejam equivalentes de acordo com o cálculo que é proposto. Então, como que foi essa exposição? Então, aqui nós temos as 3 células, né, foram expostas, aqui nas 5 concentrações de saxitoxina, microgramas por litro equivalente de STX. Então, nós temos um controle, o controle onde não tem, né, a aplicação da toxina, e é interessante aqui prestar atenção que a nossa maior toxina, a nossa maior concentração é a concentração da legislação, e nós testamos concentrações inferiores, que são concentrações que são encontradas nos ambientes aquáticos. Testamos, então, a toxina isolada, só a STX, e o extrato, que tem os outros análogos. Após 3 horas, as amostras foram coletadas para as análises dos biomarcadores bioquímicos, e também nós fizemos a viabilidade celular. Aqui eu não vou entrar muito na questão da viabilidade celular, só mostrar que ela, quando a gente está trabalhando com célula, nós temos que fazer esse teste, porque às vezes o que pode acontecer? O teu contaminante ele pode acabar matando as suas células. Então, eu preciso que essas minhas células elas estejam mais de 90% viáveis para eu poder seguir com os meus outros ensaios, por exemplo, as análises dos biomarcadores bioquímicos. Então, quais foram os nossos resultados? Então, primeiramente, falando aqui da célula de brânquia e o hepatocarcinoma humano. Então, quando a gente testou, a gente não observou nenhum efeito, então, nenhuma alteração dos biomarcadores bioquímicos, nem do sistema de biotransformação, nem do sistema antioxidante. E aí, até nós fazemos, né, uma outra pergunta. Será, então, que esses métodos alternativos, eles são eficientes para avaliar, né? Então, eles não mostraram uma eficiência para avaliar esses efeitos. Uma questão pode ser o tempo de exposição e também a questão do hepatocarcinoma, ela pode ser ali uma célula, né, mais resistente, então, possivelmente não evidenciamos, né, esses efeitos nessa célula. Porém, na brânquia de peixes, nós já observamos efeitos da saxitoxina. Então, aí é uma questão que pensar se realmente nós poderíamos utilizar ou não essas células como métodos alternativos. E na linhagem gonadal de truta arco-íris, então, nós observamos a alteração do sistema antioxidante e de biotransformação. E esses efeitos, eles foram observados na concentração de 0,5 microgramas por litro de equivalente de STX. Então, mostrando, né, geralmente a gente espera o quê? A gente espera que a maior concentração, ela vai causar o maior efeito. E muitas vezes não é isso que nós observamos. Então, vários trabalhos já têm mostrado que concentrações mais baixas, ou no nosso caso aqui, as concentrações intermediárias, elas acabam causando, então, mais efeitos do que as concentrações mais elevadas. E isso mostra a importância de eu trabalhar, de eu estudar essas concentrações ambientalmente relevantes. E esses efeitos, eles foram observados só quando nós, só na exposição da toxina isolada, e não no extrato de cianobactéria, que essa era nós esperávamos que íamos encontrar, então, um efeito maior quando a gente fizesse a exposição com o extrato, por ter aquelas diferentes variantes, por ter aquela questão
daquele valor de equivalente de STX pode estar subestimado. Então, na verdade, aqui nós achamos que a toxina isolada ainda foi mais tóxica. Uma possível, né, que nós sugerimos que pode ter acontecido é que esses análogos, eles podem se interconverter. Então, uma forma mais tóxica, ela pode virar uma forma menos tóxica dentro da célula. Então, isso pode ser uma das questões que pode ter acontecido aqui ao longo do nosso experimento. Apesar de nós termos evidenciado, então, a alteração do sistema antioxidante, do sistema de biotransformação, esses efeitos ainda eles foram menores do que os observados em vivo. Aqui nós mostramos, então, os resultados dessa nossa primeira etapa aqui dos métodos alternativos, e é importante ver aqui que concentrações mais baixas que da legislação, elas mostraram o efeito, então mostrando a questão e o problema de quando essa toxina não é completamente removida, né, no tratamento convencional. Então, a próxima etapa da nossa palestra é falar, então, sobre estratégias de remoção, estratégias de remoção, utilizando aqui, no caso, a fitorremediação. Então, a remoção de contaminantes, ela é um desafio, isso aqui não só no Brasil, então não é só no Brasil que o tratamento convencional de água ele não consegue remover vários contaminantes, isso é um problema mundial. Então, a gente tem ali vários medicamentos, como eu falei, antibiótico, diclofenaco, paracetamol, cianotoxina, vários contaminantes que não são removidos completamente, estão chegando diretamente lá na torneira da nossa casa, todos os dias. E aí existem várias estratégias de remoção, como a utilização de filtros ecológicos, membranas, realizando aí a microfiltração, ultrafiltração. Também temos estratégias de nanofiltração. Aqui, no caso, a nanofiltração ela é uma estratégia, mas aí pensando que utiliza nanopartícula, também é uma questão que pode levar à contaminação, mas é uma estratégia que está sendo, né, que foi sugerida em outros países. Nós temos o uso de ozônio, UV, então na Suíça a gente vê que às vezes eles usam essa estratégia, às vezes até combinado, então eles usam ozônio e UV para fazer a remoção desse contaminante. Nós temos o uso de carvão ativado, também se vocês lembrarem, no início do ano a gente teve aquele problema lá no Rio de Janeiro, que teve eles estavam com problema na água, eles fizeram, né, o uso do carvão ativado. Uma questão aqui, o ozônio, o UV e carvão ativado, eles são metodologias, né, um pouco caras. E quando a gente fala aqui sobre a questão, por exemplo, de ozônio e UV, alguns países já observaram que não ocorre a remoção do contaminante, mas o contaminante ele é transformado numa outra substância, numa outra molécula. Então, o que acontece? Muitas vezes não existe a remoção, existe a transformação. E quando acontece ainda a transformação, por exemplo, tem um contaminante que ele virou uma forma que é menos tóxica, ok, né? Então, não removeu, mas melhorou o quadro, né, atual ali. O problema é quando essa transformação ela pode acontecer de uma forma que estava ali, que virou ainda mais tóxica. E aí, além de não remover, ainda piora a situação. Tá? Então, a gente tem esses problemas aí, dependendo da metodologia utilizada. E outra metodologia aí, sendo abordada para a questão da remoção, utilizando o tratamento biológico, que é o que eu vou aqui mostrar para vocês, falando sobre a fitorremediação, que é a remoção de contaminantes utilizando as plantas. Nós utilizamos aí em alguns estudos que nós fizemos, e o que eu vou mostrar aqui para vocês, as macrófitas aquáticas. Então, as macrófitas aquáticas, elas têm algumas vantagens. Então, primeiramente, para os contaminantes que nós estamos estudando, uma questão bem importante é que quando ela acumula o contaminante, ela deixa lá guardado o contaminante lá nos vacúolos e dificilmente ela vai excretar. Então, ela não excreta esse contaminante de volta para a água. Então, aí, por mais que ela biotransforme lá o contaminante dentro dela, isso não vai voltar para a água. Então, uma vantagem. E quando a gente compara, muitas vezes lá, por exemplo, a ozônio, UV, ela vai ter um baixo custo.
Então, vendo, né, essa possibilidade do uso dessas plantas para fitorremediação, nós temos aqui algumas perguntas que o nosso estudo se propôs a responder. E aqui é interessante ver que esse nosso estudo tem duas questões. Então, primeiro a gente quer ver os efeitos da saxitoxina para essa macrófita aquática, né? Então, essa toxina, ela vai alterar lá os biomarcadores bioquímicos dessa planta? Outra questão também, os efeitos, eles são intensificados, esses efeitos aí subletais, eles são intensificados com o aumento da temperatura? E também a outra questão, que é o que nós também estamos nos propondo, é qual que é o potencial fitorremediador. Então, ela consegue remover essa saxitoxina ali do ambiente? Ela é prejudicada ou intensificada com o aumento da temperatura? Uma questão aqui que vale ressaltar, que essa nossa proposta aqui de estudo de fitorremediação, ela é para realizar, por exemplo, um tratamento fechado, é um sistema fechado que iria ser uma etapa a mais do nosso tratamento convencional. Então, não seria chegar no reservatório e colocar as macrófitas aquáticas no reservatório, que poderia causar, né, sérios problemas. Então, lembrando que aqui essa abordagem seria pensando num sistema fechado, que isso já foi aplicado em outros países, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, tentando responder todas essas nossas perguntas aqui, nós temos o nosso desenho experimental, e o nosso desenho experimental ele é dividido em duas etapas. Primeira etapa aqui, então, vou mostrar nosso experimento com plantas. Então, nós temos os nossos tratamentos, cada tratamento foi realizado 4 réplicas, nós temos o experimento, então, conduzido em 25 graus e em 30 graus, né, simulando aqui um aumento de temperatura. Nós temos o controle, que é sem adição da toxina, e nós temos um tratamento de 3 microgramas por litro de saxitoxina e 10 microgramas por litro de saxitoxina. Então, esse experimento ele durou 7 dias. Ao longo desses 7 dias, nós coletamos, então, amostras de água para avaliar, então, a concentração de saxitoxinas, para ver se ao longo do tempo realmente a planta ela conseguiu o quê? Eliminar essa toxina da água. E depois desses 7 dias, nós coletamos as plantas, também para quantificar essa saxitoxina no tecido e também avaliar biomarcadores para ver se essa planta ela teve, né, efeitos subletais quando ela estava nessa exposição. Em paralelo, esse experimento, a gente sempre faz um experimento só com água e toxina, para ver se existe uma degradação natural, uma degradação natural da toxina sem a presença da planta, tá? Então, como que a gente avaliou, então, esse potencial fitorremediador? Com as amostras de água, para ver se depois de 7 dias aquela água não tinha mais o contaminante, mais a saxitoxina, e também na planta, se a planta acumulou. Mas, além disso, a gente quis ir um pouco mais longe, avaliar de uma outra maneira esse potencial fitorremediador. Como que a gente fez? Aí nós temos mais uma pergunta para esse nosso trabalho, que é avaliar os efeitos subletais das saxitoxinas antes e após a fitorremediação, utilizando peixes. Como que nós fizemos isso? Então, com o objetivo de avaliar o potencial de fitorremediação dessa macrófita, então nós temos esse desenho experimental, que é a nossa segunda etapa, e esse desenho experimental ele é composto por 2 momentos aqui. Então, nós temos aqui um experimento, nós temos os aquários com os peixes, eu tenho o controle, né, sem adição de toxina, e aqui também, igual foi a das plantas, então, o peixe exposto a 3 microgramas por litro, 10 microgramas por litro. E aqui no segundo momento desse experimento, o que nós fizemos? Nós pegamos aquela água que foi tratada pela planta na primeira etapa e colocamos nos peixes aqui nessa segunda etapa. Então, nós pegamos o controle lá das plantas, que era o controle também sem toxina, colocamos os peixes, porque as plantas também podiam, né, durante aquele tempo, ter liberado alguma coisa na água que pode causar alguma coisa para os organismos. E aí pegamos aquela água lá da planta, depois de 7 dias, né, depois que ela fez aquele tratamento que nós esperamos que ela tenha feito, e colocamos os peixes.
tanto, né, o de 3 microgramas por litro e o de 10 microgramas por litro. Para ver, então, se ao longo daqueles 7 dias lá na primeira etapa, ela conseguiu limpar e se depois eu não vejo mais os efeitos subletais no peixe. Esse experimento durou 96 horas. Esses tempos de duração, eles são tempos tipo, estipulados na literatura, tá? Para planta 7 dias e para peixe de exposição aguda, 96 horas. Importante lembrar que, até o momento, a gente só fez com o experimento das plantas em 25 graus, tá? Então, essa água que foi utilizada aqui foi do experimento das plantas em 25 graus. Quais foram os resultados observados? Primeiramente, falando da planta. Quando a gente observou lá os efeitos subletais, vendo as enzimas, né, das plantas, não foi observado efeito. Então, os biomarcadores, eles não foram alterados em nenhuma das concentrações e em nenhuma das temperaturas. Esse é um bom resultado, porque quando nós estamos buscando uma planta para ser uma boa fitorremediadora, vários estudos têm mostrado que quanto menos a planta tem efeito, quando ela está exposta a isso, ou quanto menos ela sofre, melhor fitorremediadora ela vai ser. A única alteração que nós vimos foi a redução da fotossíntese, quando a planta foi exposta à nossa maior temperatura, a maior concentração, de 10 microgramas por litro, e na temperatura de 30 graus. Então, mostrando que o aumento da temperatura, então, ela pode levar a um maior impacto para aquela macrófita. E as nossas análises químicas para poder ver realmente o potencial fitorremediador dessa planta, que foi feita na água, está sendo feita na água, e no tecido da planta, elas ainda estão em andamento. Então, nós não sabemos ainda o quanto e se essa planta ela removeu a saxitoxina da água. Porém, apesar de a gente não ter essa etapa, a gente tem o resultado dos peixes, que já traz para a gente algumas ideias, né, e algumas sugestões sobre esse nosso trabalho da fitorremediação. Então, nos resultados dos peixes. Então, quando a gente avaliou lá aquela primeira etapa lá, que a gente coloca o peixe e coloca a toxina, então, como já esperado, observamos os efeitos subletais no fígado desses peixes expostos, tanto na concentração de 3 quanto na concentração de 10 microgramas por litro. Quando a gente compara com os peixes que foram expostos à água após o tratamento da planta, os efeitos subletais não são mais observados. Então, a gente consegue ver que existe realmente, por mais que nós não temos ainda a parte da quantificação, né, na água, a gente não consegue saber o quanto que removeu, a gente pode sugerir, então, uma redução da toxicidade e, né, sugerindo, então, que essa fitorremediação, que essa planta, ela pode ser uma boa fitorremediadora, ela pode ser uma ferramenta, então, eficiente para remover a cianotoxina. Apesar também da gente não ter essas análises químicas ainda, o outro trabalho que nós realizamos já mostrou 100% de remoção de cianotoxinas, 93% de remoção de diclofenaco e 41% de paracetamol, e também estudos em larga escala. Então, já tem estudos que fizeram, né, o uso dessas plantas em larga escala, mas aquele esquema que eu falei para vocês é um sistema fechado, né, não colocando a macrófita lá no reservatório. Na China, teve 85% de microcistinas, e aqui no Brasil, fazendo em efluentes de piscicultura, tiveram aí também 100% de remoção de cianotoxinas e 75% de remoção de antibióticos, então também mostrando aí a eficiência dessa metodologia. E aí a grande pergunta que sempre, toda vez que nós falamos sobre essa questão, né, da fitorremediação, e o destino das plantas? O que você vai fazer depois, tá? Você tratou lá, você tirou a contaminação do lugar e você vai levar essa contaminação para onde? Né? Então, não adianta você tirar a contaminação de um lugar e acabar levando essa contaminação para outro lugar. Então, alguns estudos, eles têm sugerido a produção de biogás e biodiesel utilizando essas plantas para que ela tenha ali um destino sustentável para
para poder utilizar nessa planta e não levar a contaminação que se tirou de um lugar para o outro. E outros estudos de fitorremediação no laboratório de toxicologia ambiental, eles estão sendo realizados, né? Então, estão sendo realizados testes com diferentes macrófitas aquáticas, também testando essa questão de utilizar plantas e depois utilizando os peixes para ver aí a eficiência da fitorremediação. A ideia também do laboratório, depois que a gente teve alguns desses resultados já em escala laboratorial, é a aplicação dessa metodologia em campo, né, fazer ela em larga escala, testar ela em larga escala nesse sistema fechado. E também algumas ideias surgindo aí para o destino final dessas plantas. Então, tivemos algumas conversas com o pessoal lá da engenharia ambiental, o que poderia ser feito com elas, né? Então, a ideia é a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso para poder fechar essas etapas. E aqui, então, finalizo esse segundo momento aqui da palestra, falando sobre mais esse estudo que nós fizemos em relação ao problema da remoção de contaminantes. E no próximo tema, né, que a gente vai seguir, vai ser o da comunicação científica e educação ambiental. Então, a gente vê aqui na pesquisa, né, da ecotoxicologia, até nos trabalhos que eu mostrei aqui para vocês, a gente avalia os efeitos tóxicos, né, nós avaliamos a identificação dos contaminantes nos ambientes, vários estudos focando, então, na remoção de contaminantes, e aqui nessa parte, aqui eu estou focando na ecotoxicologia, mas isso é para todas as outras áreas, então a gente tem uma infinidade de trabalhos sendo realizados, né, uma pesquisa, trabalhos aí de excelência, e ainda a gente tem aquele desafio, né? Aquele desafio da divulgação, da comunicação científica, né? Da pesquisa de impacto. Então, fazer com que a nossa pesquisa ela tenha um alcance maior e aí, né, contribuindo mais com a conservação dos nossos ecossistemas. Então, aqui eu trouxe até uma questão aqui para descontrair. Então, o que nós queremos, né? Todo mundo quer que a nossa pesquisa ela tenha impacto, a gente quer que a nossa pesquisa ela tenha um alcance maior, né? Que ela consiga ali, a gente estuda tanto que ela depois tenha um resultado e uma mudança, uma conservação maior naquele ecossistema que a gente estudou. E quando que a gente quer isso? A gente quer que isso seja agora, e isso precisa ser agora, né? A gente já falou tanto isso ano passado, mostrando essa necessidade da gente ter essa maior divulgação, e tendo essa maior divulgação, chegando aí, né, com que a nossa pesquisa tenha mais alcance e que tenha mais impacto. Uma maneira de fazer essa divulgação, essa comunicação, né, nós falamos da tripartite, que é fazer essa comunicação academia, governo e indústria, ela é bem importante. Nós fizemos um workshop no ano passado, a maioria, né, era o pessoal da academia, mas a gente conseguiu trazer alguns representantes da Companhia de Tratamento de Água, Sanepar, conseguimos mostrar, ter essa comunicação, falar para eles o que a gente estava encontrando naquele reservatório, o problema dos contaminantes, e foi uma conversa muito interessante de contribuição, né, falando do que nós estávamos observando, eles falando também da dificuldade ali, muitas vezes, do tratamento da água. Então, cada um levando, mostrando as experiências, as vivências que já teve, e isso foi muito interessante. Então, fazer essa contribuição, essa comunicação, e até nesse momento a gente conseguiu aí também ter as portas ali um pouco abertas para a gente poder fazer mais estudos, também as portas abertas ali para no futuro a gente poder talvez aplicar essa metodologia que nós falamos ali da fitorremediação em larga escala. Além dessa comunicação, então, academia, governo, indústria, muito importante a comunicação com a população, né? Então, comunicação, pesquisa, sociedade. E quando a gente faz essa comunicação com a população, a gente está sempre trabalhando a educação ambiental. Né? Então, você levar esse conhecimento para a população, você tá trabalhando a educação ambiental.
eu fiz uma palestra no mês passado e foi muito interessante porque eu falei dessa questão da contaminação e muitas pessoas que estavam assistindo falam, nossa, eu nem sabia que esse contaminante podia estar presente nesse local, ou que esse contaminante podia estar chegando na torneira da minha casa todo dia. Então, muitas vezes, existe realmente essa lacuna, né, de tentar fazer que a nossa pesquisa tenha esse alcance maior, que chegue ao maior número de pessoas. Então, a necessidade da comunicação com a população. Visto isso, né, nós tivemos esse objetivo também no ano passado de fazer uma videocartilha, né? Então, nós chamamos Água que a gente bebe, o que precisamos saber. Nessa edição dessa videocartilha, foram colocados os resultados, principalmente do meu doutorado, onde eu realizei nos reservatórios de abastecimento de água, como uma estratégia aí de aumentar, então, essa comunicação pesquisa-sociedade. E eu vou mostrar agora para vocês aqui esse vídeo. O Laboratório de Toxicologia Ambiental apresenta a água que a gente bebe, o que precisamos saber. Vídeo 1. Reservatórios de abastecimento público. Você sabia que existem diversas substâncias que podem estar presentes nas nossas águas e podem contaminar os organismos aquáticos e a população humana? Um estudo realizado na Universidade Federal do Paraná, no Laboratório de Toxicologia Ambiental, mostrou alguns problemas nas nossas águas. O estudo foi realizado em 2 reservatórios de abastecimento público de água, o reservatório do Iraí, localizado na região metropolitana de Curitiba, e o reservatório Alagados, localizado em Ponta Grossa. No entorno desses reservatórios existem diversas atividades humanas como a ocupação irregular, agricultura, pecuária e indústrias. Todas elas levam à contaminação da água destes reservatórios. Um dos principais problemas dos reservatórios são as florações de cianobactérias. Mas você sabe o que são florações de cianobactérias? Esta é uma floração de cianobactéria. Você já deve ter visto algo parecido com esta imagem em ambientes aquáticos. Elas acontecem em resultado da grande entrada de nutrientes, como a entrada de fertilizantes da agricultura e esgotos em tratamento na água. Além da floração de cianobactérias causarem problemas como a diminuição do oxigênio da água, que pode levar à morte de peixes, as cianobactérias também podem produzir toxinas, as cianotoxinas, que podem causar efeitos tóxicos e comprometer a saúde dos organismos aquáticos e da população humana. Neste estudo, foi observado que os peixes apresentam problemas na saúde e acumularam essas toxinas em seus tecidos, resultando em risco para a saúde das pessoas que consumirem estes peixes. Além das cianotoxinas, outros contaminantes também foram evidenciados nesses reservatórios, o paracetamol e o diclofenaco. Esses medicamentos podem chegar até nossas águas devido ao descarte incorreto de medicamentos. Além disso, parte dos medicamentos são excretados nas fezes e na urina, e o tratamento convencional de esgoto atual não consegue remover essas substâncias. O problema é ainda maior porque o tratamento convencional de água também não consegue remover os medicamentos. Sendo assim, essas substâncias podem estar presentes na nossa água de torneira diariamente. Visto esses problemas nas nossas águas, o que podemos fazer? Primeiramente, a mudança de hábitos, como o descarte correto de medicamentos, tratamento de esgoto, redução das atividades humanas, educação ambiental, preservação da mata ciliar e novas alternativas para a remoção de contaminantes. Novas pesquisas no Laboratório de Toxicologia Ambiental estão buscando soluções para este problema. Uma dessas soluções é a fitorremediação. Você sabe o que é fitorremediação? A fitorremediação é o uso de plantas para a remoção de contaminantes. Pesquisadores testaram 3 plantas aquáticas chamadas de macrófitas, conhecidas popularmente como elódia, rabo de raposa e pinheirinho da água, e os resultados mostraram que, utilizando essas plantas, 100% de cianotoxinas, 93% de diclofenaco e 49% de paracetamol foram removidos, tornando essa tecnologia uma grande aliada para a limpeza das nossas águas. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo e fique ligado nas próximas edições.
Deixa eu voltar aqui agora para a apresentação. Então, esse foi um vídeo que a gente fez, então, para fazer essa, então, comunicação aí com a população. E é interessante que nós temos agora um canal até do laboratório e vários vídeos vão ser postados lá. Então, todos os trabalhos realizados, eles vão agora ter essa questão de fazer um vídeo de comunicação para que a gente consiga aí fazer, então, essa comunicação melhor aí, pesquisa-sociedade. Acho que travou aqui, gente. Espera aí. Vou tentar compartilhar de volta aqui, que parou de... Então, essa estratégia então, de comunicação, ela acaba levando então, a educação ambiental, auxiliando, né? Então, a educação da população, falando da questão de mudanças de hábitos, e como a gente sempre fala, a gente mostrou ali estratégia de fitorremediação como uma alternativa, mas é sempre melhor a prevenção ao invés de remediar. Então, é sempre melhor que aquele contaminante ele não chegue naquela água do que depois eu tenha que tirar. Como, por exemplo, quando a gente fala ali nessa questão de fitorremediação, de remoção, às vezes pensando né, só em chegar para a população humana e dentro lá do reservatório. Então, prevenir que esse contaminante chegue ainda é o principal objetivo. Então, destinar esforços para a educação e mudança de hábitos ainda é o primeiro, acho que a gente tem que seguir para realizar, então, a conservação dos nossos ecossistemas. Então, eu queria agradecer pela presença de todos, queria agradecer principalmente ao Laboratório de Toxicologia Ambiental, a professora Helena, que foi a minha orientadora aí há anos, né, a gente trabalhando junto na questão aí das cianotoxinas, em especial também no do laboratório, as pessoas que estiveram trabalhando ativamente nesses trabalhos que eu mostrei, que foi a Maiara, o Rafael, o Augusto, a Jaqueline, o Gabriel, também o laboratório parceiro nosso de citogenética animal e mutagênese ambiental, a Tainá e a Laís, também que participaram aí ativamente do nosso trabalho de linhagens celulares. Então, meu muito obrigada a vocês, e agora aí estou aberta às perguntas e dúvidas da nossa palestra. Obrigada. Que legal. Eu sempre gosto de fazer um comentáriozinho. Eu achei os experimentos profundamente elegantes, foram muito bonitos, elegantemente montados. E achei muito bacana o vídeo, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer na ciência, né? A gente tem discutido nas outras palestras também sobre esse link entre a ciência, a comunidade e o governante, né? E o governante geralmente é o mais difícil de chegar. Né? Então, nós vamos lá nas perguntas. O professor Luciano tem aparentemente 2 perguntas, mas ele falou em 2 no começo da palestra, então eu tenho a impressão que ele deve ter mais. Luciano, você quer entrar com vídeo e com áudio para fazer a pergunta? Luciano? Por enquanto ainda não. Ele colocou que está sem áudio. Não, ele está... Deixa eu botar aqui. Na realidade, ele pode ligar o áudio dele, se quiser. Você bloqueou, será que não? Não, eu bloqueei, mas eu permiti que as pessoas pudessem desbloquear. Ok, acho que agora veio. Isso. Bota o vídeo lá. Obrigado, Walter. Bom, parece que o Walter tinha comentado que hoje era o último dia, né, dessa promoção, né, dessas palestras, não é isso, Walter? Isso. Bom, então antes eu queria te agradecer muito pela iniciativa, achei excelente,
e em parte também por causa da minha adaptação a esse tipo de trabalho remoto que todos nós estamos desenvolvendo, né? Como eu já estou melhor adaptado, eu me lembro sempre de assistir a essas palestras da universidade sempre que eu sou comunicado sobre elas. Então, eu queria te agradecer muito pela iniciativa, tá? Bom, eu gostei muito também da tua palestra, tá? Eu trabalhei bastante com cianobactérias, mais na parte de ecologia, e algumas orientadas minhas fizeram alguns trabalhos sobre efeitos de parâmetros ambientais sobre a produção, né, de cianotoxinas e cianobactérias. Então, para a gente não perder tempo, eu anotei aqui uma perguntinha. Eu realmente fiquei assim bastante surpreso de você ter comentado que encontrou vestígios, né, de cianotoxinas na água já tratada. De acordo com a legislação, na verdade, isso não poderia ocorrer, né? Então, eu queria saber como é que você vê isso, né? Apesar de estar na portaria do Ministério da Saúde, pela resolução do CONAMA, isso não pode acontecer. Como é que você encararia isso em termos de contato aí com a Sanepar? Então, nós falamos até, nós mostramos esses resultados para a Sanepar, mas de acordo com o que a gente encontrou, as concentrações que a gente encontrou, ela está dentro do limite legal, então ela foi menos que é o permitido. Então, que nem para microcistina é 1 micrograma por litro, e para saxitoxina é 3 microgramas por litro, então ela estava bem abaixo, estava 0,1, 0,15 microgramas, então bem abaixo do que é da legislação. Então, eles têm que tratar só até o limite legal, então eles não estão fora da lei. Mas aí eu também observei vários trabalhos que eles colocaram isso realmente, que as companhias, elas trabalham até o limite legal, mas essas concentrações, pequenas concentrações, elas acabam ficando. Só que vários trabalhos têm mostrado que tem a saxitoxina, você ingerindo, né, às vezes diariamente, ali no período de floração, você pode, né, levar ao desenvolvimento de algum efeito, problemas neurológicos. Então, é por isso que nós tivemos, né, essa outra parte do estudo tentando propor, né, alguma estratégia, ou como a gente mostrou para a Sanepar também essa questão, e eles também ficaram bem preocupados de o que fazer para poder eliminar completamente essa água não ir para a população. Até mesmo quando a gente fala aqui falando em ciano, mas outros contaminantes acabam que também eles não são removidos, né? Eles acabam passando direto, mas tem vários que não tem nem legislação, por exemplo, medicamento ainda não tem nenhuma legislação aqui no Brasil, então não existe nem limite máximo, então tudo que tem acaba passando e acaba chegando aí na torneira da gente. Eu mencionei porque, na realidade, essas concentrações do Ministério lá da Saúde, ela se refere assim, quando é que você tem que começar a intensificar o seu monitoramento, né, no reservatório e na água potável. Então, se as concentrações de microcistinas são inferiores a 3 microgramas, isso quer dizer que você não precisa alterar o seu sistema de monitoramento, mas isso não implica que o problema pode ocorrer, porque existe um efeito crônico, ou seja, ao longo dos anos, de microcistina, que pode conduzir aí a um câncer no fígado, né? Por isso é que eu fiquei bastante preocupado de saber que a água tratada está tendo isso também. Bom, além disso, aliás, também estou muito satisfeito de saber que você tem trabalhado com as empresas responsáveis por isso. Essa é a aproximação que a gente precisa, né? Para ter um círculo virtuoso, né? Geração de conhecimento na academia, a relação com o empresário, com o produtor, né? Em relação a isso, e uma divulgação para o público, né? Eu acho extremamente importante, né? Bom, eu também queria comentar contigo, eu acho, em função desse círculo virtuoso, eu gostei muito, infelizmente, Sabrina, eu cheguei 9 minutos atrasado, tá? Então, o que eu falar aqui, se eu estiver repetindo, ou estiver, digamos assim, se já estiver falado, aí você só me corrige. Eu achei muito interessante você falar um pouco sobre as florações, porque essa é a parte da academia, por assim dizer, né? Esse é um conhecimento que muita gente gera e que é muito importante para valorizar todo mundo. Eu comentei isso porque nós publicamos um livro em 2006 que é sobre o reservatório do Iraí,
mas também falando sobre o reservatório do Alagados e do Passaúna. E um dos capítulos é justamente uma funcionária da Sanepar que fez um capítulo sobre cianotoxinas. E ali, sabe o que é interessante? É que ela pegou relatórios da Sanepar que não foram publicados nunca e colocou ali as concentrações de toxinas produzidas pela microcistis e pela Cynidospermopsis. Então, eu acho que é uma fonte de consulta, por enquanto, única, até onde eu sei, sobre valores realmente, né, do que aconteceu. Eu acho que ia enriquecer bastante até mesmo os seus trabalhos científicos, né, ter os valores. E isso é difícil de conseguir ainda no Paraná, né, publicado. Né? Isso que eu fiz um comentário, por isso que eu comentei isso, acho que era interessante. Bem, e finalmente eu ia sugerir para você naquele filmete que você fez de divulgação, achei muito interessante, muito, muito bonitinho, é bem isso que a gente precisa. Eu ia sugerir para você, se for possível, colocar uma fotografia da cianobactéria e um microscópiozinho bonitinho, com um carinha lá todo preocupado, né? Ah, meu Deus, e agora, né? Apenas para as pessoas terem a percepção de que um problema tão microscópico, tão invisível, causa um problema tão macroscópico, tão macroecológico, com consequências sociais incríveis, né? Porque esse século, nosso problema, um deles vai ser, nós vamos ter muita água, mas nós não vamos poder beber essa água, né? E as cianotoxinas está envolvida, além de metais pesados. Então, eu deixaria essa sugestão e, mais uma vez, eu te agradeceria muito. Eu gostei muito de ver você trabalhando com isso, estou muito satisfeito de realmente ter participado dessa palestra. Obrigado. Obrigada, professor, por todas as suas colaborações aí e pelos todos os seus ensinamentos aí, que quando eu comecei com as cianotoxinas, você ajudou muito aí para eu poder chegar, né, até hoje, podendo ter esse conhecimento aí. Obrigada. Obrigado, Luciano. A gente tem a Larissa, que quer fazer uma pergunta também. Pode entrar, Larissa. Larissa, está conseguindo, não? Falou que está bloqueado o microfone. Não era para estar nenhum bloqueado. Deixa eu ver aqui. Não? Pronto. Vê se você consegue, Larissa. Agora sim. Eu, sem querer, devo ter apertado o botão errado lá. Oi, Sabrina, parabéns pela palestra. Oi. Muito. Achei muito legal essa última parte de comunicação, acho que é bem importante mesmo. Mas a minha dúvida é mais na parte de fitorremediação, que eu achei bem legal. Eu não entendo muito, então talvez sejam dúvidas meio básicas, mas queria entender melhor. Esse tratamento com as plantas seria um complemento ao convencional, certo? Certo. E aí ele acontece antes ou depois do tratamento convencional? Seria depois. Então, depois que passou pelo tratamento convencional, né, que a água ela já está ali mais limpa, né? Saiu toda aquela questão ali mais de, sei lá, bactéria, todas as coisas, e depois, no final, passaria pela planta para ela fazer essa remoção do que não é removido lá no convencional. Entendi. E qual que é a densidade de plantas que você precisa ter para funcionar esse tratamento? Então, aí vai depender do tamanho do que você vai querer tratar, do tamanho do seu reservatório. Então, essa é o que a gente precisa saber agora para a gente poder fazer isso em larga escala. E como que vai ser, né? Quantas plantas vou precisar? De quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer, por exemplo, a substituição dessa planta, né? Vai chegar o quê? Eu vou poder deixar ele lá um mês, depois eu troco. Então, esse é o próximo passo para poder fazer em larga escala. Então, a gente ainda não sabe a densidade. O que a gente tem é esse trabalho para tentar usar como base, né, esses que já fizeram em larga escala. Então, quanto tempo que eles deixaram a planta até fazer a substituição, quantas por metro quadrado. Então, utilizando essas informações desses outros trabalhos, mas teria que fazer, então, a ideia, a gente quer fazer esse piloto para poder fechar isso e saber, né, que essa é a grande questão, quanto, né, porque às vezes a gente pensa,
né, para ver se realmente isso vai... Será que vai ser mais barato? Né? Por exemplo, se eu precisar utilizar muita planta, quanto que vai ser o gasto? Isso também é importante para ver, vendo a questão de valor, e também precisa saber essa questão para onde que eu vou mandar essa planta depois, né? Que é a questão do destino. Então, a gente ainda tem essas duas questões aí que tem que alinhar, né? Para colocar ela na escala. Densidade, logísticas, substituição, e depois a planta, né? A gente vai ter que dar um destino correto para ela. E a última dúvida é que vocês usaram concentração de 3 e 10 microgramas. Isso. Mas se ela já passou pelo tratamento convencional, ela não estaria numa concentração menor? Ela deveria estar na concentração menor. Então, o tratamento já tem que fazer ele menos de 3 microgramas. Como o nosso trabalho ele também tinha o objetivo de avaliar os efeitos na planta, então a gente pegou concentrações que são encontradas no ambiente também, tá? Mas provavelmente já teria menos, né? A concentração menor, então seria uma menor quantidade para a planta ter que remover. É que você falou que a concentração de 0,5, acho que teve mais efeito nos peixes. Né? Eu fiquei curiosa se nas plantas seria parecido de alguma forma. Mas, enfim, era isso. Obrigada, foi ótima palestra. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Larissa. Agora, Elvira, eu acho que ela está com vergonha de falar. Ela está sem microfone. Ela disse assim, eu sou leiga na área. A minha pergunta seria no sentido de como nós, seres humanos, podemos fazer no nosso dia a dia para diminuir o impacto dessas toxinas no corpo. De água mineral, Elvira. Quais as ações, não é isso que ela quer saber? As ações para... Ela disse assim, o que nós podemos fazer no dia a dia para diminuir o impacto dessas toxinas no corpo? Impacto no... Desculpa, falhou, acho. No corpo. Eu acho que não no ambiente, mas, enfim. No corpo. Ela está assumindo que não tem solução. Tá. Na verdade, uma das soluções nós podemos, por exemplo, se não tiver, por exemplo, a solução de melhorar lá o nosso tratamento convencional, eu acho que você adotar um filtro de carvão ativado na tua residência é uma boa solução. Então, já tem vários estudos mostrando, né, os filtros de carvão ativado como ótimos para remover e cianotoxina, com certeza. Então, acho que essa seria uma alternativa. Se não tiver a solução de tratar até chegar à tua casa, então, acho que a utilização ali de um filtro de carvão ativado seria uma solução. O professor Jean Vitulli também põe uma pergunta aqui no YouTube. Ele diz assim, Sabrina, sabe se existem estudos verificando os efeitos dos excretas de peixes ou outros efeitos dos peixes sobre as concentrações ou florações das cianobactérias? Não poderia haver algum efeito? Desculpa, o efeito do? Peixe, excreta de peixes e efeito de peixes em geral sobre a concentração de floração. As excretas dos peixes, ele quer dizer que venha com as cianotoxinas? Não, ele quer saber se tem algum efeito da excreta de peixe sobre concentração e floração de cianobactéria. Olha, eu acredito que tem que ser, na verdade, lá no ambiente, a excreta do peixe, ela não... Eu acredito, né? Na verdade, até uma pergunta que não sei se eu vou conseguir responder, mas eu acho que a excreta do peixe não iria ali causar, por exemplo, auxiliar tanto ali na eutrofização, ali na floração. Acho que é mais uma grande entrada ali mesmo de matéria orgânica vindo de fora. Mas na verdade, isso eu não sei se a excreta do peixe ela pode contribuir. Na realidade, eu posso fazer uma parte? Na realidade, eu acho que principalmente na área de piscicultura, né, água de efluentes de piscicultura e etc., e no ambiente marinho da produção de outros organismos marinhos, produz uma eutrofização bastante pronunciada.
Então, essa é uma das coisas que fitorremediação tem sido considerada, né? Parece que o Luciano tem alguma coisa para falar? Bom, em relação à pergunta do Jean Vituri, Jean, eu não me lembro mais exatamente, faz bastante tempo que eu não leio essa literatura, mas há um estudo, sim, que em alguns lagos pequenos, que tinha muito peixe, especialmente carpa, os excretas enriqueciam a água e acabava promovendo floração de microcistes. E também há estudos que usaram peixes para comer microcistes, né? E depois, então, remover esses peixes do reservatório. Mas, infelizmente, eu não me lembro mais da literatura, só para você saber que existe, tá bom? Um abraço. Obrigado, Luciano. Eu acho que a professora Helena quer fazer um comentário. Professora Helena, pode entrar. É só tirar o... Pronto, bem-vindo. Pronto. Então, não, eu só queria dizer que esse tema, assim, acho que é muito importante, né? Também aí para todo o programa da ecologia, porque é um problema mundial, né? Não é só aqui no Brasil. Então, a gente está vendo ainda muitos problemas mundiais, no Canadá também, a gente está com um projeto, tentando fazer um projeto em colaboração. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente estudar, né? E eu só queria, na verdade, parabenizar a Sabrina, né? Então, ela foi minha aluna, e aí ficou esse ano de pós-doc, mas agora ela já é uma doutora, pesquisadora, trabalha numa empresa, então, parabéns para a Sabrina, e é muito bom, né, ver que esse crescimento, né, do aluno, e que agora ela é uma profissional que vai continuar, então, com todos esses conhecimentos que ela obteve. Então, é muito gratificante para mim, né, também como docente. E parabéns a todos também do laboratório, acho que essa parte que a gente está tentando aí aprender, né, da parte virtual, aí, que a gente, os vídeos, que se não é muito do que a gente, pelo menos eu, né, aprendi na minha época, mas agora é a realidade. Então, acho que esse vídeo que eles fizeram para a população ficou bem interessante, e essa ideia para a gente também tirar um pouco dessa lacuna, né, que nós temos entre a academia e a sociedade. Então, acho que é muito importante essa divulgação dos nossos trabalhos, e também toda essa iniciativa do próprio programa da Ecologia e Conservação tem propiciado, né, para os alunos, incentivando os alunos a fazer essa comunicação científica para a comunidade. Então, parabéns, Sabrina. Obrigada, professora, eu que agradeço, né, todos esses anos de orientação aí, e só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigado, professora. E, Sabrina, eu acho que não tem mais perguntas. Talvez eu tenha uma, e até vou botar a minha cara a bater. Eu entendo essa iniciativa da gente não utilizar organismos vivos para fazer experimentos e a substituição por células, muitas vezes. Mas sistema biológico é um sistema, lá vou eu com essa história, alguém está ouvindo aí, vai dizer assim, lá vai e volta a falar sobre isso, é um sistema complexo onde a gente claramente tem uma coisa chamada propriedade emergente, quando você muda de um nível de complexidade para outro. E o fato de você não ter encontrado... A proposta de usar células é uma proposta interessante, mas você acha que o fato de não ter encontrado nenhum efeito toxicológico em células implica no fato de que a gente não vai ver o efeito em níveis superiores de complexidade, como no indivíduo, por exemplo? Não, na verdade, eu acho que o uso de células ele é bem interessante, mas acredito que a questão de ser um sistema é diferente, né? Então, por isso que a gente tenta testar os dois para ver se os resultados são similares, porque não necessariamente. Então, igual eu mostrei, tem vários estudos mostrando, nas mesmas concentrações, vários efeitos em peixes, em diferentes espécies, e que a gente não observou todos eles na célula, né? Então, sei lá, talvez uma adaptação a esse método alternativo. Então, foi um início aí para ver se, por exemplo, não
talvez excluir o uso deles, mas talvez fazer uns testes preliminares para depois você reduzir o uso, né? Então, era uma ideia que nós tínhamos aí de estudos diferenciados. Porque, e aí entra a conversa do vídeo que vocês fizeram e do canal que vocês estão fazendo do laboratório e a comunicação da ciência e a situação que a gente está passando hoje, né? Hoje, parte da população acha que ciência e universidade são totalmente desnecessários, né? Ou que todos aqui estão sentados, tomando cerveja ou vinho e batendo papo, esperando o tempo passar para ir buscar o salário no final do mês, enquanto a gente vem produzindo coisas que são muito importantes, né? Por exemplo, algumas pessoas que são exageradamente defensores da vida, e eu acho que é uma defesa válida, desconhecem o fato de que existe uma diferença na resposta de acordo com o sistema que você está usando, como você está mostrando, né? Por isso que eu acho o vídeo muito legal. Eu já anotei até o nome do aplicativo, porque eu acho que a gente está começando muito tarde, né? A universidade está começando muito tarde. A gente sempre teve muito deslocado do meio produtivo, da população de uma forma geral, e isso abriu espaço para que conceitos errados, impressões erradas, ideias erradas aparecessem na sociedade, e a gente tem que correr atrás. Então, parabéns pelo trabalho, porque você mostrou uma coisa bonita, e para a professora Helena, né, pelo laboratório, que foi começo, meio e o fim chegando na sociedade, explicando à sociedade aquilo que vocês fizeram e valorizando aquilo que foi feito dentro da universidade. Então, parabéns a vocês. Se alguém não tem mais nenhum comentário, alguma pergunta, eu só tenho a agradecer a tua presença. Você foi a última, mas certamente não a última em termos de importância na tua apresentação. Eu gostei bastante da apresentação e assim, eu fiquei invejando a tua capacidade de apresentar mesmo na frente de uma tela. Foi muito legal, foi super claro, foi super organizada. Meus parabéns para você, eu acho que todo mundo concorda com isso, né? E eu agradeço em nome da pós-graduação e de todos os alunos e professores que assistiram. E eu acho, pessoal, que eu vou terminando por aqui, então. Tem um monte de gente colocando parabéns no YouTube, colocando parabéns no Zoom. E muito sucesso no teu trabalho, porque eu tenho certeza que é isso que você tem pela frente. Obrigada, professora. Eu que agradeço poder vir aqui, né, dar essa palestra. Todos os anos que eu tive aí na PPG-ECO, com certeza, os ensinamentos de todos vocês eu estou levando comigo. Obrigada. Obrigado a você. E é muito legal ver vocês fazendo diferença no mundo real. Obrigada. Tchau, gente. Bom fim de semana. Muito obrigado por todos e até o próximo ano. E a gente volta a incomodar no próximo ano. Um abraço a todos. Um grande abraço, Walter, mais uma vez. Obrigada. Tchau.